Assistir um filme, uma série é muito mais legal, é muito mais interessante que estudar e, tipo, isso é óbvio. Mas temos que parar pra refletir uma coisa. Se você não gosta de estudar, é porque os seus estudos estão sendo muito pesados, muito maçantes e você não tá vendo o resultado. A lógica natural das coisas é a seguinte: você gosta daquilo que você sabe. Se você não compreende, você concorda comigo que você não vai achar um pingo de graça? Ou às vezes o seu motivo pra achar que estudar é chato é porque você não tem força suficiente pra levantar da sua cama. Você morre na preguiça de levantar da cama e não vai estudar, porque você já imagina: ai, mas gente, eu tô tão quentinho aqui na minha cama, tá tão bom ficar assistindo série, pra que raios eu vou levantar e vou estudar? Nossa, que chatura. Tamo junto, eu também era assim. Mas eu tenho uma boa notícia. Existe sim uma maneira de tornar os estudos menos chatos e menos cansativos. Existe uma maneira de gostar de estudar. Então eu vou ensinar aqui hoje pra vocês como que eu fiz pra sair de 0 horas de estudo diário para 6 horas de estudos diários. E tudo isso sem acabar com a minha saúde mental. Depois que você assistir esse vídeo, você vai conseguir driblar sua mente para a maneira que você pensa sobre estudar. Já que a gente tem que estudar de qualquer maneira, será que é possível tornar isso mais prazeroso? Ou pelo menos menos chato? Como é possível gostar de estudar, afinal de contas? Será que é possível? Oi gente, eu sou a Júlia e eu faço faculdade de matemática na PUC Minas. Se tem uma pergunta que vocês me fazem muito lá no Insta, é como eu tenho tanta motivação assim pra estudar. E uma coisa que eu sempre respondo é o seguinte: pra você começar a estudar, a principal chave é tornar seus estudos prazerosos de alguma forma. Gente, eu realmente comecei a gostar de estudar. Isso é incrível, isso é fantástico, velho. Eu não pensava que isso era possível. Mas antes, se você quer receber mais dicas sobre estudo, sobre como estudar, peço que você se inscreva aqui no canal pra você receber esse conteúdo. Ah, e outra coisa, deixa seu joinha nesse vídeo que é pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te recomendar mais também. E fica até o final, porque eu tenho uma dica bônus que vai fazer, assim, toda a diferença na sua vida, te garanto. E eu vou mostrar pra vocês aqui hoje a minha fórmula mágica para começar a gostar de estudar. A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é que estudar é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Precisamos mudar nossa mentalidade de mentalidade fixa pra mentalidade de crescimento. E o que é isso? Eu li no livro Mindset, que eu vou deixar aqui no cantinho para vocês lerem, caso vocês tenham interesse. Mas ele basicamente diz que a mentalidade fixa é quando você acredita que aquela pessoa que toca violão super bem, ou aquela pessoa que se manda super bem em matemática, que ela nasceu com aquele dom, que ela nasceu pra isso. Isso é uma mentalidade fixa. Aí as pessoas com mentalidade fixa acreditam nesse tipo de discurso: ah, mas fulano de tal nasceu com dom, não dá, isso não é pra mim, não adianta. Então assim, a pessoa já nasceu sabendo, então quem sou eu na fila do pão pra tentar, né não? Esse livro, ele na verdade, ele mostra que por mais que existem pessoas que realmente podem ter nascido com aquilo, você tem a mesma capacidade também de correr atrás e desenvolver aquela habilidade. Não é porque fulano de tal toca violão super bem e nasceu com um dom, que significa que você nunca vai conseguir desenvolver a habilidade para tocar violão também como ele. E não é também porque fulano de tal nasceu com um super dom para matemática que significa que você teria que nascer também com um dom para você conseguir ir bem nas provas de matemática e tirar uma boa nota. Todas as nossas habilidades, elas são capazes de serem desenvolvidas, e esse livro nos mostra isso claramente. Levantar da sua cama todos os dias, pegar um livro e estudar, isso é uma habilidade para ser desenvolvida. Você às vezes vê uma pessoa estudando, tipo, todos os dias, sabe? Super acirrada, tal, super dedicada, e você fica: ah, mas ela já nasceu com isso, ela nasceu com essa concentração, ela consegue e eu não. Por que você não consegue? Toda habilidade na qual a gente quer desenvolver, a gente é capaz de desenvolver. O nosso cérebro, ele pode ser sim treinado a ser bom em matemática, ou ele pode ser treinado para levantar da cama todos os dias e estudar. Isso é questão de treinamento mesmo, sabe? Mude de mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento. Você tem capacidade para se desenvolver assim, e você não precisa ter nascido com nenhum tipo de dom especial para isso. Se você estiver realmente disposto a tentar, você vai conseguir. Eu te garanto. A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês é: organize seu local de estudos. Gente, não dá pra estudar num lugar que parece mais um campo de guerra. Seu ambiente pra estudar, ele precisa ser calmo, tranquilo, aconchegante, silencioso, acima de tudo. E eu não tô te dizendo aqui que você tem que gastar dinheiro com altas decorações, tumblerzinhas, só pra ficar igual aquela blogueirinha que você viu. Não, não é nada assim do tipo. Claro que se esse for seu desejo, siga em frente, mas esse não é o ponto principal aqui. Pra você estudar, você não precisa de nada que fuja da sua realidade. Você precisa apenas de um lugar calmo e acolhedor, só isso. A terceira dica que eu tenho pra dar pra vocês é:
cria um vínculo entre atividade e recompensa. A nossa dificuldade em estudar também está diretamente relacionada ao espaço que existe entre atividade e recompensa. Porque se vocês forem reparar, quando você assiste em um filme, a recompensa é imediata. Você assiste um filme e você se sente entretido, ou você ri se é um filme de comédia, mas quando você estuda, a recompensa não é imediata. Você estuda, e tipo, o que você ganha ali naquele momento, sabe? E nós, como seres momentâneos que nós somos, a gente não curte muito pensar a longo prazo. A gente quer o aqui, a gente quer o agora, e a gente quer a recompensa aqui, ó. Pensar a longo prazo é a melhor atitude que você pode ter em vida, não só nos estudos. E outra dica que a gente pode tirar disso é: já que nós somos seres tão momentâneos que temos sede de recompensa, então não seja por isso, vamos nos dar uma recompensa. Faça seus estudos uma espécie de jogo, sabe? Por exemplo, se eu terminar tal atividade eu vou poder comer um doce. Se eu terminar de ler esse livro, eu vou poder assistir 2 episódios da minha série preferida. Se eu terminar hoje de cumprir tudo aquilo que eu me propus pra fazer, hoje eu vou sair, eu vou dar um rolê. A fórmula mágica dos estudos perfeitos nada mais é do que transformar eles em mais prazerosos pra você mesmo. Tornar seus estudos uma espécie de game, uma espécie de jogo, é uma forma excelente pra fazer isso. Quarta dica: desenvolva interesse pelo assunto e encontre um motivo real para você estar estudando aquilo. Muitas vezes a gente acha que estudar determinada matéria é super chato porque a gente não conhece nenhum tipo de aplicação para aquela matéria. E se ao começar uma matéria nova, ao invés de você procurar as principais fórmulas, os principais macetes, as principais frases, e se você começasse a pesquisar sobre principais aplicações em que eu posso utilizar no dia a dia, como isso ajudou a humanidade de alguma forma, vocês concordam comigo que seria muito mais interessante a gente estudar sobre velocidade média em física se a gente relacionasse isso com o tempo que a gente gasta da nossa casa para a faculdade ou da nossa casa para a escola, por exemplo? Além de intensificar o seu aprendizado na matéria, você começa a desenvolver ali um pequeno interesse também. E não tem nada melhor para os estudos do que estar interessado de fato na matéria. A quinta dica é: aposte em anotações bonitas e organizadas. Claro que você não precisa ter aquela caligrafia, aquele caderno arco-íris decorado com 1 milhão de canetas brush pen. Eu tô querendo dizer que você apenas precisa manter o mínimo de organização possível, de organização e delicadeza, para que, além de você entender aquilo que você esteja estudando, você tenha até prazer de ler aquilo. Agora imagina, você pega seu caderno, tá todo garranchado, tudo embolado, as folhas amassadas. Gente, você não vai nem querer olhar pra cara do seu caderno. E fora que, lá na frente, se você precisar reler aquele conteúdo, você não vai entender nada. Vai ser uma perca de tempo. Ao invés de você simplesmente rever aquele conteúdo que você já viu, você vai ter que produzir um novo texto, porque aquele texto ficou tão engarranchado que nem você tá conseguindo entender. Ou seja, desperdício de tempo. E existe coisa pior nos estudos do que você saber que você tá desperdiçando seu tempo? Dá um jeito de caprichar seu caderno, porque isso vai fazer toda a diferença depois. Agora, a dica bônus que eu falei que eu tinha que dar pra vocês, mas na verdade, ela é um pouco mais séria que as outras. É um assunto muito importante a se abordar, na verdade. Não sei se alguém já te disse isso, mas você não é um robô. Você não é uma máquina de produtividade. Você tem amigos, você tem família, hobbies. Não faça de seus estudos a sua vida. Não foque em suas notas, foque em aprender. Porque quando você aprende, as suas notas boas vêm como consequência. Mesmo porque elas não te definem. Quantas vezes você não sabia o conteúdo, mas você estava tão ansioso na prova que você esqueceu tudo e te deu um baita de um branco. E também, quantas vezes você não estudou toda aquela matéria de matemática, você estava super craque, você fez a conta certa, você raciocinou perfeito e chegou na hora, você trocou o sinal e ficou deprimida a semana inteira. Sua nota não te definiu ali. Você aprendeu, não foi? Sua nota não define sua inteligência. E esses são sinais de que você está transformando os seus estudos e as suas notas em sua vida. Óbvio que os estudos exigem força de vontade, exigem dedicação. E eu até falei sobre isso num vídeo que eu vou deixar aqui em cima pra você ver. Mas basicamente o que eu tenho pra te dizer é: vai no seu ritmo, cuide de você. Acima de tudo, você não é uma máquina e você não tem que ser uma máquina. Eu não deixo de fazer meus hobbies, eu não deixo coisas da minha vida de lado, mesmo que eu estude muitas horas por dia. Tá entendendo que uma coisa não é sinônimo da outra? Estudar muitas horas não é sinônimo de acabar com sua saúde mental, não é sinônimo de viver pra estudar, são coisas diferentes. Quando eu termino as minhas 6 horas de estudos, eu não me sinto desgastada, eu não me sinto tipo, ai meu Deus do céu, eu me sinto tão feliz, eu me sinto tipo, Júlia,
Arrasou, menina! Antes eu estudava 0 horas por dia e agora eu estudo 6. E isso é maravilhoso, porque eu vejo meu progresso e fico, meu Deus do céu, Júlia, finalmente chegou essa hora. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Que é possível sim estudar todos os dias com consistência, é possível sim estudar mais horas por dia e você não precisa acabar com sua saúde mental pra isso. E o equilíbrio entre saúde mental e estudos é crucial nessa sua fase de estudante. E isso com certeza vai fazer com que você pare de odiar seus estudos. Quando você enxerga seus estudos com essa outra visão, tudo muda. Então, recapitulando, mude sua mentalidade para mentalidade de crescimento. Organize seu local de estudos. Faça com que estudar seja uma espécie de jogo. Desenvolva interesse pelo assunto. Organize suas anotações e, o mais importante, não torne de seus estudos a sua vida. E você, tem alguma outra dica pra contar pra gente sobre como você faz pra tornar seus estudos mais prazerosos? Como que você faz pra gostar mais de estudar? Deixa aqui nos comentários que a gente precisa se ajudar. E estudar pode ser mais divertido do que parece. E eu espero muito ter conseguido te mostrar isso. Se você ainda não se inscreveu no canal e quer ver mais conteúdo sobre isso, se inscreva aqui e não esqueça também de deixar o seu joinha para a plataforma reconhecer que você gosta desse tipo de conteúdo. Então foi isso, gente. Tchau!